O ano começa e para muita gente começa também um desafio, afinar contas e orçamento. Mas como fazer para que o ano novo seja mais tranquilo no setor das finanças? Quem vai dar as orientações é o economista Marcos Longuinhos. Bom dia, professor. Bom dia. Como evitar as dores de cabeça e os apertos financeiros com tantas contas logo no início do ano? Bem, o ideal é que haja um planejamento, se possível um planejamento antecedente. Sabemos, evidentemente, que no primeiro trimestre do ano há aí um conjunto de contas que vão impactar o orçamento doméstico normal, então ele vai ampliar suas despesas. Essas contas dizem respeito a matrícula escolar, material escolar, impostos, que de todo modo vão acontecer periodicamente, então todo ano nós vamos ter esse comportamento, então é preparar-se. Como preparar-se? Pensar no que são essas contas, no seu conjunto maior, projetar e ao longo do ano anterior, mensalmente, retirar um pouco do orçamento e guardar, aplicar no ativo financeiro, numa poupança, de modo que você tenha esse valor, ou aproximadamente um valor percentual muito próximo a ele, quando essas contas acontecerem, para que a família possa pagar sem pressionar o orçamento. O caso 2, isso não foi feito. Exatamente. Quem já começou o ano com orçamento estourado? Bem, aí evidentemente tem que fazer um planejamento, também no sentido de entender o que é prioritário, como eu posso atender isso de forma que minha necessidade de sobrevivência não seja pressionada, se necessário for, buscar me financiar com um agente financeiro, com um banco específico, avaliar evidentemente a condição específica da família em relação ao banco, quais são as taxas, o que oferece, qual é o prazo, e ter uma disciplina para, do seu orçamento, criar uma situação tal de tentar ampliar a receita, também reduzir despesas, gastos, né? De modo que você possa pagar esse agente financeiro com facilidade e, paulatinamente, também começar esse planejamento para o ano seguinte, para que quem esteja nisso, com esse problema nesse momento, no ano seguinte não venha a sofrer o mesmo problema. Vale a pena fazer uma poupança ao longo do ano? Quer dizer, o senhor sugeriu, né? De certa forma, que se faça nessa reserva. Sim. Nós temos, a nossa vida, ela é permeada por incertezas. Nós temos, esse é o grande motivador a se ter uma poupança, incerteza. Ou seja, pode acontecer uma série de situações com a minha vida, as quais não estão planejadas, que vão requerer recursos, e se eu tiver uma poupança, evidentemente, eu posso com mais facilidade fazer frente a essa situação. Mas eu tenho uma certeza também, que eu tenho essas despesas no primeiro trimestre do ano. Então, isso já são dois motivadores importantes a que as pessoas possam ser orientadas e possam se preparar para fazer um planejamento de modo que tenham uma poupança para fazer frente a essas necessidades. O ideal, quem tiver a necessidade de contrair um empréstimo, o ideal é que se quite todos os débitos para não correr o risco de transformar isso numa bola de neve? Sim, fazer um novo empréstimo não significa dizer ampliar endividamento a custos maiores. É necessário avaliar a fonte do financiamento, qual é os juros que é cobrado, em quanto tempo eu vou pagar, qual é o custo final e, diante das várias possibilidades de linha de banco, de possibilidades também da relação de emprego que existe, nós sabemos, evidentemente, por exemplo, que funcionários públicos têm taxas de juros menores, até pela sua necessidade específica. Então, é avaliar o que é melhor a minha condição e tomar a decisão de acessá-la, pagar, evidentemente, aquilo que é mais caro com uma taxa mais baixa e alongar meu prazo de financiamento a um custo menor e pagar isso com facilidade. Ok, professor, muito obrigada por essas orientações. Um bom dia para o senhor e um feliz ano novo. Obrigado, eu que agradeço e desejo, evidentemente, um bom 2012 para todos, sem problemas financeiros absolutamente para ninguém. Com certeza, obrigada.